Normalmente, quando vemos o desenho de um objeto em queda livre, é usual que esse desenho seja representado assim: um primeiro instante, depois o objeto num segundo instante, num terceiro instante, num quarto instante e assim por diante. O que nos mostra posições do objeto em iguais intervalos de tempo. É muito lógico esse raciocínio, porque como a velocidade de um objeto em queda livre vai aumentando, no mesmo tempo ele vai andar distâncias cada vez maiores. Agora, um objeto em queda livre pode ser representado se movendo também assim, mostrando distâncias iguais entre suas posições. Nada impede que esse desenho seja feito. Só que aí, num caso como esse, temos que saber que essas distâncias iguais não podem ter sido percorridas no mesmo tempo. Como o objeto vai ganhando velocidade, então para percorrer uma certa distância, ele gasta mais tempo, depois para percorrer a mesma distância, menos tempo, para percorrer a mesma distância, cada vez menos tempo. Então, a segunda figura não é uma figura errada, a não ser que fosse dito que são posições do objeto em intervalos iguais de tempo. Aí não pode representar uma queda livre. Essa questão nos mostra um objeto que foi lançado horizontalmente, e aí ele vai descrever uma trajetória parabólica até que ele vai colidir com a placa e deixar sua marca lá. O movimento vertical desse objeto é independente do movimento horizontal e é um movimento acelerado. Então, se o problema nos mostra que as marcas que esse objeto deixou na placa são marcas igualmente distanciadas, então, na primeira experiência, ele atingiu em um certo tempo t, da primeira para a segunda experiência, deve ter decorrido mais tempo do que da segunda para a terceira, do que da terceira para a quarta, e assim sucessivamente. Pois bem, esse objeto, depois de lançado, ele vai percorrer uma certa distância horizontal, e aí sim, esse movimento horizontal é uniforme, porque horizontalmente ele não tem aceleração, ele vai percorrer uma distância horizontal até deixar sua marca na placa. Se a próxima marca que ele vai deixar na placa estiver a uma distância d, a uma diferença de altura d com relação à primeira, precisaremos que todas as outras estejam. E aí, para que isso aconteça, a placa deve ser colocada cada vez mais próxima com relação à posição anterior, ou seja, a distância da placa em uma experiência deve ser cada vez menor com relação à distância anterior, para que respeite o aumento de velocidade vertical dessa bolinha. Então, gabarito letra D. Devemos dar cada vez menos tempo de movimento entre um impacto e o próximo, para que as marcas sejam igualmente distanciadas.